Neste tutorial vamos trabalhar com as ferramentas gráficas do Máximo, GnuPlot e OpenMath, usando Plot 2D e Plot 3D, ou seja, gráficos em 2D e 3D. Vamos traçar o gráfico de log de x. Menu Gráficos, gráfico em 2D, log de x. Vamos colocar as variações de -3 até 8, -3 até 8. Ok. Aqui está o gráfico. Essa é a função log de x. É o gráfico da função log de x. Após calcularmos log de x, vamos calcular a exponencial. E elevado a x. Coloca-se uma porcentagem na frente do E, para identificá-lo como 2.7182 e etc. Novamente vamos em gráficos, gráfico 2D, -3 até 8, -3 até 8. Ok. E aqui temos o gráfico da função y igual a E, 2.7182, etc., elevado a x. Veja como a função exponencial cresce. Muito mais do que aquela função que nós mostramos aqui, que foi o log de x, que fazia uma curva para cá. E temos aqui o exemplo de uso de funções gráficas no Máximo. Agora vamos fazer uso de funções que mexam com os 3 eixos. Vamos plotar funções no 3D. Trabalharemos agora com a função plotando já no 3D. Eu quero chamar a sua atenção para a linha de código, a linha de comando. Nós podemos usar direto o menu gráfico, escolhendo o gráfico 3D. Mas aqui vamos dar um exemplo da plotagem do gráfico em 3D usando a linha de entrada de comando. Então a função que nós vamos chamar é a plot 3D, abrimos parênteses, 2 elevado a -x ao quadrado mais y ao quadrado, fechamos aqui esse parênteses inicial, que define a primeira parte do nosso comando, vírgula. Agora nós vamos colocar as variáveis e o campo de intervalo de cada variável. Por exemplo, eu coloco x, vírgula, e vou plotar o seu intervalo. O x vai variar do -3 até o 3, vírgula, colchetes, y, e estou plotando que o y está variando do -2 até o 2, vírgula novamente, plot format, OpenMath. Fecho aqui, fecho os parênteses que começaram aqui, ponto e vírgula. Então, vamos repassar. Eu coloco a minha função dentro já dos parênteses do plot 3D, vírgula, e agora eu vou colocar cada variável seguindo o seu intervalo de variação. Depois disso, plot underline format, vírgula, OpenMath. Fecho tudo, ponto e vírgula. Vamos dar Enter. E temos aqui o gráfico feito pelo GnuPlot, no caso aqui o OpenMath. Você pode colocar o mouse sobre ele e girá-lo. Pode observar como é a função no 3D. Bem, agora
estaremos dando um outro exemplo, que é o exemplo da faixa de Möbius. É uma linha, é uma faixa que ela é única, mas ao mesmo tempo tridimensional. Nós conversamos sobre isso já nas outras lições e vamos plotá-la agora. A fórmula dela está aqui no 3D e as variações de x variando de menos π até mais π, e o y variando de menos 1 até 1. Vamos dar Enter. O sistema gera a faixa de Möbius. Com o mouse você pode modificá-la para uma melhor visualização. Então está aí a faixa de Möbius. Também podemos gerar a faixa de Möbius alterando o formato do gráfico. Ao invés de GNUplot, podemos colocar OpenMath. Voltamos aqui, colocamos novamente a nossa função que desenha a faixa de Möbius, as variações se mantêm, damos Enter. Então repare que ele desenhou a faixa de Möbius de uma outra maneira. Você pode também mexer, melhorando a visualização. Para perceber os detalhes dessa cor. Então temos mais um exemplo, outra vez uma plotagem no 3D, cosseno de menos x ao quadrado mais y elevado a 3/4, com x variando de menos 4 a 4 e o y de menos 4 a 4 também. Vamos escolher formato do gráfico OpenMath. Vamos plotar, dar Enter. Aqui está o nosso gráfico no OpenMath. No 3D, a visualização dele ficou assim. O mesmo gráfico, vamos colocá-lo no formato GNUplot agora, trabalhando o GNUplot. Aqui está o gráfico. Veja aí, eu estou mudando a visualização dele. Isso é o gráfico no 3D. E com este tutorial encerramos a parte de plotagem de gráficos no máximo. Muito obrigado, um grande abraço, tchau para todos.